Flamengo projeta fazer contratação de peso na janela de transferência do meio do ano. O Oscar, que atualmente está jogando pelo Xangai na China, voltou a estar na mira do Flamengo. Flamengo bate o Rosário e avança a decisão da Libertadores Sub-20. Agora é final, que vem é final, pra cima, vamos. Tá tudo bom. Imprensa esportiva analisa a preparação do Flamengo para a última partida da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Flamengo do Tite no Campeonato Carioca levou apenas um gol até agora. O Pulgar é dúvida, tá? Pulgar é dúvida pro jogo. E tem a atualização do projeto do estádio do Flamengo. Qual o grande problema, o grande perigo para esse estádio do Flamengo? O Flamengo tem que buscar um estádio próprio e largar o Maracanã. E eu não tenho dúvidas que o Flamengo, largando o Maracanã, vai se tornar um elefante branco, que é o Flamengo que sustenta o Maracanã. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais nação na manhã desta sexta-feira. Ótimo dia para todos vocês, muito bom dia. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Tem a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense e o Mengão Sub-20 que chegou à final da Copa Libertadores da América. Tem notícias do mercado da bola. Oscar voltou a ficar na mira do Flamengo. Tem muitas informações aqui pra gente analisar isso aqui no nosso canal. Mas antes, faz o seguinte, chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes pra esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. E olha só, deixo já um grande abraço à torcida aí do Amapá, a torcida de Tocantins, a torcida da Flanorte, você que é de Pernambuco, Recife, você que tá aí no Ceará. Escreve nos comentários aí de qual cidade você assiste nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, se você é de Tocantins, Rondônia, se você é de Mato Grosso do Sul, Paraná. Escreve nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral pro nosso Mengão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, confere aqui embaixo, aperte o botão vermelho, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do Bernardo Ramos, Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Temos que parabenizar o Flamengo Sub-20, que eliminou o Rosário e avançou à decisão da Copa Libertadores da América Sub-20. E a final agora será entre Flamengo e Boca Juniors. Olha só a comemoração do time Sub-20 do Flamengo. Eu falei pra tu, quem que tá é nós, vai ficar, é segredo, é assim. Eu falei pra tu acabar com eu falei pra tu acabar com eu falei pra tu, pô, pra cima. Agora é final, que vem é final, pra cima, vamos. E é reta final para a semifinal do Campeonato Carioca. O técnico Tite já está fazendo os últimos ajustes para essa grande decisão contra o Fluminense. A ideia de vídeo surgiu como? Eu estava pensando, eu falei, cara, o Flamengo do Tite no Campeonato Carioca levou apenas um gol até agora. Eu não me lembro de uma outra equipe chegar numa semifinal de Campeonato Carioca levando apenas um gol. Aí a quem eu fui recorrer? A ele, a enciclopédia, o gênio. Eu falei, ô PVC, me ajuda aí. Isso já aconteceu na história do Campeonato Carioca? Aí PVC? eu falei pra você que eu não sabia que eu ia pesquisar. Exatamente. Aí eu fui pesquisar. Mas ele sabe os caminhos. Ele sabe. Aí eu descobri que só teve uma vez em 1911, quando o Fluminense foi campeão, jogando apenas 6 partidas e sofrendo um mísero gol de Ross. Rapaz, 1911. O Fluminense jogou 6 vezes contra o Rio Cricket, contra o Paysandu, contra o América. 3 vezes contra cada um. 2 vezes contra cada um. 6 jogos. Nossa. E tomou um gol. O que significava que a média dele foi 0,18. Acontece 0,16. Acontece que o Flamengo tem 0,08. Porque o Flamengo tomou um gol só com seu time reserva em 12 partidas. Exatamente.
esse é um outro ponto ainda mais relevante. A equipe do Tite, com o Tite à beira do gramado e considerada titular, não levou gol no campeonato, mas o Flamengo entrou em campo contra o Nova Iguaçu com uma equipe alternativa que representava o Flamengo naquela oportunidade, e nesse dia o Flamengo tomou um gol do Nova Iguaçu. Você destacou para mim também que o Vasco tem um momento histórico desse no Campeonato Carioca, né? Só que no final do campeonato. O Flamengo tem esse início avassalador sem sofrer gol. O Vasco, em 77, sabe, já ouviu falar com o Abel Braga sobre isso? Abel Braga, sim. O Abel fala que era a barreira do inferno. Sim. Sabe o que era a barreira do inferno? Orlando, Abel. Ele fala assim, a gente fazia uma linha imaginária, assim, aqui. Se passasse ali, ó, porrada. O pessoal chegava firme. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata e Ramon, Wilsinho, Roberto e Dirceu, técnico Orlando Fantoni. Esse time não tomou gol no segundo turno inteiro e mais 2 jogos no primeiro turno. Ele foi campeão ganhando o primeiro e o segundo turnos, tomando 5 gols nos primeiros 12 jogos, e depois ele passou 15 jogos sem sofrer gol. O penúltimo e o último jogo do primeiro turno, os 14 jogos do segundo turno e o jogo extra contra o Flamengo, que o Tita perdeu o pênalti, o Vasco foi campeão nos pênaltis. Olha, espetacular. Ou seja, campeonato carioca que é disputado desde o início do século XX, né? O Flamengo do Tite realmente está conseguindo. Muita gente coloca um nível do campeonato, um nível da competição que é baixo, mas o campeonato carioca acontece aí há todos os anos, e isso que estamos vendo agora com o Flamengo do Tite realmente é algo raro de se ver, né, PVC? 113 anos. 113 anos, né? E o Flamengo pode ser, ainda tem o jogo de volta com o Fluminense, não tem nada definido, caso passe ainda terá 2 jogos de final de campeonato, mas o Flamengo pode se tornar aí um time campeão carioca com menos gols sofridos em uma edição, né? Hoje é a melhor defesa da história do campeonato, porque ele tem uma média de gols melhor do que teve o Vasco e do que teve o Fluminense. Esses 2 casos que a gente citou. Perfeitamente. E todos esses detalhes você encontra na coluna do PVC no UOL. O PVC escreveu uma coluna lá que detalha tudo isso, né, PVC? Eu chamei de melhor defesa da história por causa disso, porque comparado com o Fluminense, a média do Flamengo de hoje é melhor. Ele pode não terminar o campeonato com a melhor defesa da história, mas hoje ele tem a melhor defesa da história do Campeonato do Rio de Janeiro. É isso aí. Agora, tudo indica que Gabigol e Ayrton Lucas voltam, Bruno Prado, para esse Fla-Flu. Agora, o Ayrton Lucas é titular absoluto ainda? Porque o Gabigol volta pro banco. Mas tem o Vini ali querendo passagem. Gabigol volta pro banco e Ayrton Lucas pro time titular, na sua opinião? Eu acho que sim, mas tem disputa na lateral esquerda. Acho que é uma disputa aberta. Nesse momento o Ayrton Lucas é o titular, mas tem uma disputa aberta aí. Acho que o Vinha vai disputar essa posição com o Ayrton Lucas durante todo o ano. E pode ter momentos que o Tite vai usar um, usar outro, porque eles têm características bem diferentes. O Vinha é um jogador que participa mais na saída de bola, é um jogador melhor defensivamente. O Ayrton Lucas é um cara mais de apoio, de chegar no fundo. É uma outra característica. Acho que tem uma disputa aberta entre eles. E o Gabigol vai voltar no banco, né? O Gabigol, nesse momento, não tem. Pode lá na frente ele abrir uma disputa ali, mas nesse momento não tem. Nesse momento não tem disputa entre Gabigol e Pedro. O Gabigol vai voltar no banco e vai ter que aguardar as oportunidades para tentar ganhar mais espaço no time. E o Pulgar é dúvida, tá? Pulgar é dúvida pro jogo. O Gabigol... depois de fazer parte dos trabalhos de treino de segunda-feira com o grupo, Gabigol esteve ao lado dos seus companheiros nessa terça de forma integral e é figura praticamente confirmada pro Fla-Flu da semifinal do Carioca. O Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu de sábado, treinou a parte nessa terça e a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades de quarta. Já o Pulgar, que pelo segundo dia limitou seus trabalhos internos por conta de um incômodo que o tirou de campo na etapa final do Fla-Flu, vai ser reavaliado na quarta-feira. Ainda não, hoje, né? Ainda não é certa a participação do Pulgar no treinamento dessa quarta e ele é dúvida para o Fla-Flu. Mauro, Pulgar realmente é dúvida? E sobre Gabigol,
e o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ainda é titular absoluto e o Gabigol é aquilo que você já falou, né? Como o Bruno já confirmou aqui, nem tem mais discussão. O titular é o Pedro, ele vai ter que buscar muito essa vaga durante o ano. Ainda mais agora, ficou fora de 2 jogos, ele foi relacionado, quer dizer, não vinha nem treinando regularmente, contundido. O Gabriel para domingo é uma mera opção, né? Fica ali como opção para entrar, quem sabe, durante o jogo. E com outros jogadores à frente como opção, né? Bruno Henrique sendo uma possibilidade. E agora, não jogando o Pulgar, acho que joga o Igor Jesus, né? Não vai ser o Alan, não. O Igor Jesus está à frente do Alan hoje. É aquela coisa, o Tite tem muito disso. O Alan é um jogador, tal, contratado, foi caro, mas o Alan estava machucado, né? Depois estava lá com problema também de recuperação física e tal. O garoto entrou bem, ele tem uma fila. O garoto está na frente. Ele vai esperar a vez dele. Vai jogar, todo mundo joga. Vai jogar, tem que ter paciência. Você acha que mesmo no jogo contra o Fluminense, o Tite vai botar um garoto em vez de botar o Alan, que é mais experiente? Eu acho que sim. Eu diria quase que com toda certeza, sim. E você acha justo? Acho. Você também colocaria? Eu acho porque ele está com mais ritmo, ele tá bem e o jogo está mais confortável, está 2-0 para o Flamengo, joga pelo empate, então assim, quem está pressionado é o Fluminense. O Fluminense vai provavelmente sair para o ataque, como fez no segundo tempo do jogo, tentando um gol de saída para ver se, né, te dá um susto no Flamengo e tal, consegue alguma coisa. Então, acho que... E o garoto parece pronto. E outra coisa, né? Ele jogou jogos contra times pequenos, entrou em clássico durante o jogo. Essa é a hora também de começar a jogar mesmo, jogo grande para sentir e ganhar casca, né? E esse menino, ele conseguiu penetrar no grupo dos jogadores que são utilizados regularmente. Ele deixou de ser mais um para compor o elenco para ser um cara requisitado, né? E tem que ser ele. Nesse momento tem que ser ele. Embora eu ache o Alan um ótimo jogador, acho que ele vai jogar, mas não é o momento ainda. E aí a gente tem aí esses retornos e a possível ausência aí do Pulgar, que para mim, Flávio Prado, é um dos principais jogadores do Flamengo aí. Hoje, como joga o Pulgar, e é curioso, porque o Pulgar no começo era muito criticado, inclusive por mim, sendo justo. Eu dizia, nossa, o jogador de seleção chilena que chegou, badalado, não jogava, quando tinha chances não rendia e, de repente, quando teve mais sequência, virou um dos principais jogadores desse Flamengo. Não é a primeira vez que um jogador estrangeiro tem uma dificuldade de adaptação, demora um pouquinho para se adaptar, e aí você depende muito da sensibilidade do treinador para insistir com esse jogador, para dar ele o tempo suficiente para ele render tudo o que pode. O Pulgar realmente hoje é uma das principais armas do time do Flamengo, um jogador de um nível muito elevado. Ele em campo pode fazer diferença, a ausência dele, não no sentido do Fluminense virar, não acredito nisso. Mas o Flamengo vai perder muito em criatividade. E a movimentação dele com o De La Cruz está cada vez mais alinhada, né? Aquele que fica, aquele que vai. Então acho que a ausência dele vai ser um peso considerável. Mas nada que possa mexer com o resultado, com a classificação, no meu modo de entender. Mas faz falta, faz diferença. O Pulgar hoje é realmente talvez o melhor na posição, que está rendendo mais nesse começo de ano na posição no Brasil. Então, o que esperar desse jogo no sábado às 21 horas, nos embalos de sábado à noite, Flamengo e Fluminense, Bruno? Eu também acho que é uma situação muito diferente do ano passado, principalmente do lado do Flamengo. O Fluminense, ele ganhou a Libertadores há pouco tempo, continua sendo um time forte, tem a mesma base do ano passado. Do lado do Flamengo é que a coisa está diferente do que era há um ano, mais ou menos, quando aconteceu a final do Campeonato Carioca, em que o Fluminense reverteu uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Aí até também nessa semifinal tem a vantagem do empate ali no agregado, né? O Flamengo, como tem melhor campanha, ele pode até perder por 2 gols, né? O Fluminense tem que ganhar por 3 para classificar, o que deixa ainda mais difícil. Mas é um Flamengo que praticamente não toma gol, é um Flamengo que está muito seguro na sua defesa e está mais tranquilo do que estava ano passado. Ano passado, quando o Flamengo chega nessa decisão com o Fluminense, o Flamengo vinha de derrotas na Supercopa do Brasil, na semifinal do Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana. Tinha muita cornetagem já em cima do Flamengo, tanto que o Vitor Pereira cai após a final do Carioca. Então já vinha de muita cornetagem. O Flamengo já nos primeiros meses do ano já tinha um ambiente bem agitado por causa de resultados dessas competições. Então agora o Flamengo está bem tranquilo, ele não perdeu no ano, praticamente não tomou gol, então não tem essa pressão que tinha ano passado. O Flamengo tem uma ótima vantagem, tem um time que está bem e não tem essa pressão. Então não acredito que o Flamengo correrá riscos. Claro que o Fluminense vai tentar, vai pressionar, mas acho que o Flamengo não vai correr risco de perder essa vaga, não.
Vanderlei Nogueira, Fla-Flu, neste sábado às 21 horas. A sua expectativa para esse jogo, será que o Fluminense pode reverter, assim como foi no ano passado? O que é que você pensa, Vanderlei Nogueira? Não acredito. Eu acho que, de novo, o Flamengo vai ganhar o jogo. O elenco do Flamengo é melhor, está mais afinado, as coisas melhoraram no Flamengo em relação à temporada passada. A gente já falou aqui várias vezes, eu tenho insistido nisso. Eu acho que serão raras as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Então chega como favorito. É clássico, grandão com grandão, Maracanã, tudo isso a gente sabe, é importante, pode acontecer. O Fluminense tem jogadores talentosos, mas antes da bola rolar, de novo, o Flamengo é favorito. Eu não vejo grande chance do Fluminense reverter em relação ao resultado passado. O Oscar entrou novamente na mira do Flamengo. O meia Oscar já decidiu que não irá renovar seu contrato com o Xangai da China e o brasileiro tem contrato com o clube chinês válido até novembro e depois partirá para um novo desafio profissional. E o Flamengo voltou a monitorar o jogador juntamente com o Internacional. O Flamengo apresenta projeto à Caixa Econômica Federal para a construção do seu novo estádio. Esse projeto pode sair do papel a qualquer momento. E falta muito pouco para esse sonho se tornar realidade no Flamengo. Mas o mais importante é ressaltar qual é o grande problema, o grande perigo para esse estádio do Flamengo. Não é a contaminação do solo, não é o fundo de pensão, não é o valor a ser pago pelo Flamengo no terreno, e sim a questão do trânsito, a 7 Rio. O Fabrício Kika até falou que na questão da Arena Flamengo-McDonald's, quando isso foi idealizado lá atrás, houve 7 reuniões com a 7 Rio, 7 reuniões, para que se chegasse a um acordo sobre a construção do estádio. Isso vale para a região do gasômetro também, que a 7 Rio pode vetar, né? É necessário haver um estudo muito grande de viabilidade, de mobilidade urbana naquele setor da cidade. Tá? E vale lembrar que o Flamengo arcaria com os custos da construção de viadutos, aquela coisa toda. Então não é só chegar lá, comprar o terreno, erguer um estádio e pronto, acabou. Não. Existe um acordo a ser feito com a 7 Rio. Isso é muito importante. Essa é a grande questão. Não só isso, não só a aprovação da 7 Rio, ou seja, da prefeitura, na questão de mobilidade urbana, mas também toda a parte de pagamento, né? O Flamengo terá de arcar com os custos de toda a questão ali de acesso ao estádio, evidentemente por tráfego, né, de carro nessa região. É uma questão muito importante. Eu perguntei ao Fabrício Kika a quem pertence de fato, é uma questão muito mal explicada essa, a quem de fato pertence o terreno do gasômetro. Pertence ao fundo de pensão que tem como único cotista o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Caixa é gestora do FGTS, tá? Por isso também a reunião com a Caixa. A Caixa também pode ser convencida a fazer o financiamento do Flamengo, embora o Flamengo tenha dinheiro para comprar esse terreno à vista, mas ele pode fazer um financiamento. E a Caixa, evidentemente, quer informações sobre isso. Tá? Outra coisa muito importante, para o Flamengo comprar esse terreno, ele tem que dizer por que ele quer esse terreno, né? O Kika fez até uma analogia engraçada e curiosa lá, por exemplo, o cara quer construir uma casa de meretrício ali. É óbvio que o fundo de garantia, cotista do fundo de investimento, não ia permitir isso. Agora, o estádio de futebol é outra história. Há uma outra história ali, tá? Então isso pode ser mais bem aceito. Então essa reunião é mais política
essa reunião que houve no fim de semana e que marca o pontapé inicial do Flamengo para a aquisição do terreno do gasômetro, é uma reunião mais política do que técnica, tá? Porque a parte técnica tem que ser discutida com quem é o cotista do fundo de investimento, que é particular, que é privado, que no caso é o fundo de garantia. Conversamos também sobre a contaminação do solo, né, deste terreno que já tem lá construído o terminal Gentileza. E o Kika nos disse que a parte mais contaminada é a que está do lado oposto ao terminal Gentileza. A boa notícia é que a parte onde foi construído o terminal Gentileza também estava contaminada. E o processo de descontaminação ali foi muito rápido, tá, pessoal? Outra coisa que o Kika ressaltou, eu lhe fiz essa pergunta, a ele, melhor dizendo, é tempo para a construção e valor de construção de um estádio por ali. O Kika falou que qualquer pessoa séria nesse momento não vai fazer. Primeiro, qualquer previsão de tempo. 2, qualquer previsão de custo, porque é impossível, segundo ele, e ele é um especialista no assunto, fazer qualquer avaliação nesse sentido, nesse momento. Tá bom, pessoal? Vamos falar dessa briga aí envolvendo Nova Iguaçu e Vasco de um lado, Flamengo e Fluminense do outro. Até ontem estava definido que o jogo Nova Iguaçu e Vasco, domingo, 4 horas da tarde, seria disputado no Raulino de Oliveira, porque o consórcio Maracanã, que é administrado pela dupla Fla-Flu, não havia dado a resposta ao Nova Iguaçu que gostaria de jogar no Maracanã. De ontem para hoje, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu nos bastidores. O governador Cláudio Castro veio publicamente dizer que o Maracanã está disponível, que todos podem jogar lá. E aí, o que aconteceu? Após esse vídeo do governador, o Nova Iguaçu e o Vasco se reuniram e conversaram e fizeram uma nova solicitação. Briga para lá, briga para cá, manda documento para lá, documento para cá, a Ferg se reúne com o Vasco e Nova Iguaçu, entra em contato com o Flamengo. No fim das contas, isso eu estou fazendo um resumão para vocês, porque quem quiser saber passo a passo, todos os passos estão todos lá na minha rede social, Twitter, @VNCasagrande, Instagram, @VNCasagrande. Lá a gente contou tudo também no SBT Sport Rio, apuração com meu parceiro Pedrosa. Então assim, galera, eu estou resumindo para vocês. No fim das contas, o Flamengo e o Fluminense foram, entre aspas, obrigados a ceder para o Nova Iguaçu para mandar o jogo contra o Vasco no domingo lá no Maracanã. O Flamengo entende que o Vasco está fazendo, como visitante, está fazendo um esforço absurdo, não é pensando no bem do Nova Iguaçu, não é pensando no bem do futebol carioca, nem no produto do futebol carioca. É pensando exclusivamente nele, porque de fato jogar no Maracanã para o Vasco vai ser melhor. No primeiro jogo deu mais de 60 mil pessoas e obviamente 60 mil vascaínos. A verdade é essa. No jogo da volta eu não tenho dúvidas que será a mesma situação. Então o Flamengo estava entendendo que fosse como se fosse uma inversão do mando de campo. Mas gente, assim, o Nova Iguaçu como mandante, se ele quiser jogar no Maracanã, vida que segue. Se o Nova Iguaçu acha que é melhor para ele por conta da renda, vida que segue, deixa eles se entenderem lá. E dito e feito, isso vai acontecer, jogo domingo, 4 horas da tarde, embora o Flamengo não tenha gostado, e eu acho, isso é até opinião, não é informação, eu acho que futuramente a relação Flamengo e Nova Iguaçu pode ficar abalada. Mas está definido, o Maracanã, o consórcio Maracanã emitiu uma nota super pesada. Eu vou ler só o último parágrafo, que disse o seguinte: a gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente. E esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório. Galera, a nota foi pesada contra o Vasco. Isso aí é briga, e isso só reforça a minha opinião que o Flamengo tem que buscar um estádio próprio e largar o Maracanã para o governo, e eu não tenho dúvidas que o Flamengo, largando o Maracanã, vai se tornar um elefante branco, que é o Flamengo que sustenta o Maracanã. Não é o Fluminense, mesmo sendo um dos gestores, não será o Vasco, porque o Vasco em muitos jogos vai atuar em São Januário, não será o Santos que pode jogar ali, pelo menos essa é a minha opinião. E após ser convocado pela seleção brasileira, o Fabrício Bruno agradeceu nas redes sociais a torcida do Flamengo.
meu amor, eu acabei de ver a convocação. Estou muito feliz por você. Estamos aqui na torcida, eu e o Luca, por você, sempre. Te amo muito. Oi, meu filho. Parabéns pela sua convocação na seleção brasileira. Deus te abençoe. Oi, meu filho. Bem, parabéns pela convocação. O papai ficou muito feliz, viu? Boa sorte. Deus continue te iluminando. O trabalho diário transforma os sonhos em realidade. Agradeço a Deus por me permitir realizar o que mais amo, assim como a meus pais que acreditaram no meu sonho. Dedico esse momento inesquecível de minha vida a eles, a minha esposa Ana Clara, ao meu filho Luca. Obrigado, Flamengo. Obrigado, nação. Vocês são combustível para eu continuar correndo atrás dos meus sonhos e dos nossos sonhos. Igor Jesus está próximo de ter o seu contrato renovado com o Flamengo. O Flamengo encaminhou a renovação de contrato com o atleta, que tem apenas 20 anos e terá o seu contrato renovado até dezembro de 2027. O atual vínculo da joia de 20 anos termina em dezembro de 2025 e a diretoria rubro-negra deseja prorrogá-lo até o fim de 2027 e oferecer uma valorização ao volante. E a multa rescisória do jogador pode passar da casa dos 75 milhões de euros. O Flamengo está se preparando para o futuro, porque times como Chelsea, Wolverhampton e outros da Premier League podem fazer uma oferta de compra pelo jogador a qualquer momento. Falando de mercado da bola aqui, galera, dois nomes surgiram aí como possíveis alvos do Flamengo na próxima janela de transferência, e eu vou trazer o lado do Flamengo no vídeo de agora, porque como eu trouxe o lado da informação, o Ramon Sousa, informado pelo meu parceiro Luciano Calheiros, segundo esse dirigente do Flamengo, não procede. Claro que é um nome muito bem avaliado, porque é um baita jogador e vários clubes da Europa estão de olho nesse jogador do Talheres e ele também frequenta a seleção paraguaia. Mas o Flamengo não pensa em fazer uma proposta para comprá-lo. Não tem nada avançado, nada disso. Falou, Vene, na boa, não tem como nesse momento. É a mesma situação do Antony, jogador do Manchester United. O Flamengo também não pensa na contratação desse atleta, até por conta do que aconteceu extracampo. Enfim, ele é acusado de agressão por uma namorada ou ex-namorada, eu não sei como é que está a situação, vou ser bem sincero, mas esse assunto também pesa na decisão do Flamengo não querer a contratação desse atleta nesse momento. É um jogador tecnicamente falando, muito bem avaliado, mas o Flamengo também não pensa em fazer uma proposta por ele, não tem nada disso. Então eu estou trazendo o lado do Flamengo, já que anteriormente eu trouxe o lado aí da informação. Então, no lado do Flamengo, eles negam qualquer interesse nesses dois jogadores, pelo menos por hora. Então, de fato, são dois ótimos jogadores. E uma informação rápida, o Flamengo está muito próximo de renovar o contrato do volante Igor Jesus, tá? Até 2027. Negociações bem avançadas. Então é isso, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo nesta sexta-feira. Então o Mengão está se preparando para a partida contra o Fluminense. Vimos aí essa reviravolta que aconteceu no caso do Oscar, que está terminando seu contrato lá na China e pode assinar um pré-contrato já no meio dessa temporada. E times como o Flamengo, até mesmo o Internacional, estão monitorando o jogador para poder ver se pode sair negócio. Vimos aí a possível renovação do Igor Jesus e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai se preparando aí para trazer as informações e as notícias do Flamengo para vocês. Pessoal, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Forte abraço, ótimo dia para todos vocês, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.